A você que adquiriu essa palestra, meu muito obrigado. Saiba que adquirindo esse conteúdo, você nos ajuda na nossa missão de evangelizar. Eu quero meditar aqui hoje sobre como enfrentar a depressão. Então vamos rezar, já no começo dessa palestra, uma Ave Maria para que Nossa Senhora possa agir aí, onde você está me vendo, no seu coração, possa também me dar sabedoria e me conduzir aqui nessa reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, uma alegria chegar aqui para falar com vocês sobre esse tema complicado, que é a depressão, que hoje atinge muitas pessoas nos nossos dias. Pesquisas dão conta de que inúmeras pessoas sofrem pelo mal da depressão nesses dias de hoje. Eu queria aqui fazer uma distinção entre depressão, ansiedade e síndrome do pânico, que as três pode ter uma interligação, mas pode se manifestar também de maneira separada. Mas o primeiro ponto que é importante a gente frisar aqui: depressão não é frescura, depressão ela não é um amparo de uma pessoa, ela não é brincadeira, não é a pessoa que está fingindo, não. Depressão é uma doença que tem tratamento, que tem cura, não é o fim da linha, embora a sensação de quem passe por ela é de que você não vai sair mais daquilo lá, mas ela não é o fim da linha. Hoje em dia, graças a Deus, existe a medicina muito avançada, tratamentos avançados que pode te ajudar a enfrentar a depressão. Mas ela é uma doença e precisa ser enfrentada como tal. Se você que está assistindo essa palestra, você passa por transtorno da depressão, da ansiedade ou do pânico, saiba que tem cura. Você pode sim ser curado da depressão, curado de uma forma de não ter mais. E se você conhece alguém, importante também você lidar com carinho com essas pessoas. Não duvide do que as pessoas estão sentindo, não menospreze o que a outra pessoa sente. Às vezes, quem nunca sentiu a depressão vai pensar que a outra pessoa está exagerando, que a outra pessoa está inventando coisa, mas só quem já passou pela depressão sabe o que é esse transtorno, o que é, na realidade, sentir os sintomas de uma depressão. Bom, existem então essas três distinção. Assim, eu não sou médico, não sou formado em nada disso, vou falar o conhecimento que eu tenho assim por alto. Existe a ansiedade, que ela é um transtorno que pode ter pode ter como causador várias coisas, até não se sabe ao certo o que se causa um transtorno da ansiedade. O transtorno da ansiedade pode ser causado até por hipertiroidismo, por hipotiroidismo, doenças assim que são nossa mesmo, né? Pode ser causada por neurotransmissores do cérebro. A falta de serotonina no cérebro pode causar a ansiedade. E a ansiedade, o que a gente contrasta na ansiedade é uma angústia que não passa. Você sente angustiado, você sente ansioso, sintomas que você sente: dor de cabeça, você sente dor de barriga. Muitas pessoas têm diarreia, vômito pela crise de ansiedade. Algumas pessoas perdem o apetite, outras pessoas já comem demais, comem desenfreadamente já por ter esse transtorno da ansiedade. Esses são alguns sintomas que se manifestam no seu corpo, mas são inúmeros sintomas. Tem também dor de cabeça, o problema quando você fica fraco para ver uma luz, você se depara com uma luz, seu olho já fica fraco. Isso tudo é sintoma da ansiedade. Isso pode ser desencadeado pelas crises de ansiedade. Depois, a gente tem, por exemplo, os sintomas psíquicos, que são você fica irritadiço, você fica com medo de tudo, você fica muito acelerado. Pode acontecer às vezes de dar ataque cardíaco e você achar que você está tendo infarto. Esses são alguns sintomas da ansiedade. Vamos ver aqui primeiro o que é, como se manifesta, e depois a gente vai ver como enfrentar. Depois da ansiedade, tem o pânico também. O pânico pode se manifestar isoladamente ou pode ser
vindo de uma crise de ansiedade que vai evoluindo para o pânico. E o pânico, ele é caracterizado por um medo excessivo. Você tem medo de sair de casa. Tem uma história de uma mulher que ela ficou com medo de descer a escada. Um dia deu uma crise de pânico tão forte nela que ela travou no meio da escada e os filhos dela teve que vir para descer a escada com ela. O pânico é esse medo, esse desespero, medo de ficar sozinho. Eu conheço a história de uma pessoa que o marido trabalhava longe e essa pessoa, quando dava a crise de pânico nela, ela ligava para o marido vir, porque um dos sintomas da crise de pânico é achar que está morrendo, achar que vai morrer. E aí esse medo de ficar sozinho, ligava o marido, vinha para ficar ali com ela, várias vezes vai para o hospital. Essa é uma característica, tanto quem tem ansiedade quanto quem tem a síndrome do pânico. No começo você acha que você vai morrer porque te dá ataque cardíaco, vários sintomas, você acaba indo para o hospital e chega lá, às vezes a pessoa faz os exames todos e não se contasta nada. Então, ansiedade marcada, pânico, e aí a depressão. A depressão ela pode ter como pano de fundo também a ansiedade, ter uma ansiedade depressiva, onde essa crise de ansiedade generalizada ela vai te deixando depressivo. Ou então a depressão ela pode vir de uma perda, como por exemplo, você perde um pai, perde uma mãe, isso pode desencadear em você um transtorno da depressão. Você, por exemplo, que passa por uma separação, uma perda, qualquer sentido assim, não só de perda de um ente querido, mas de repente você perde seu emprego, isso pode acarretar em você uma depressão. Algo que te deixe muito triste, isso pode te levar a desencadear uma depressão. Mas também pode ter sintomas, desde sintomas hereditários. Se um médico, por exemplo, ele vai te examinar, uma das primeiras coisas que ele te pergunta é: alguém da tua família já passou por isso? Porque a depressão, existem estudos hoje que mostram que ela pode ser hereditária. Então, se alguém da sua família teve, a sua chance de desenvolver é maior. Mas ela pode ter como gatilho, assim, que ative a depressão, ela pode ter também problema com neurotransmissores, ser um problema de hormônio, às vezes falta de hormônio, e de repente essa falta de hormônio te faz desenvolver essa depressão, que também a falta de serotonina, falta de dopamina no cérebro, algumas substâncias que o cérebro não produz, e de repente desencadear uma depressão. Então ela pode ter como fundo emocional, psíquico, ou também como fundo ali hormonal do corpo, não necessariamente só o fator psicológico, embora a depressão ela vem por fatores do corpo, mas ela mexe com o psicológico. Todas as três, elas vêm acompanhadas de pensamento de morte, um negativismo muito grande, aonde você acha que você vai morrer, aonde você acha que você vai ficar para sempre dessa maneira, que você não tem mais solução e de que a sua vida está fardada a viver o resto dela com a depressão, com a ansiedade, com o pânico. Isso causa em você essa falta de esperança. Eu acho que é um dos fatores que mais deixa a pessoa mal, porque você pensar que você vai passar o resto da vida com aquela dor, com aquele sentimento, é horrível, é terrível. Então isso é a depressão, assim, de maneira bem leiga, bem resumida. Essa seria a depressão, síndrome da ansiedade e síndrome do pânico, meio que um resumo dessas três doenças. Como enfrentar essas crises? Como enfrentar a depressão? Como enfrentar a ansiedade? Como enfrentar o pânico? Bom, a primeira coisa que eu diria, antes de falar sobre isso, é bom, eu já passei por tudo isso. Então, um pouco da experiência que eu tenho é a experiência de quem sofreu, quem passou pela depressão, pela ansiedade. Por ter passado, eu estudei alguma coisa, já conversei com médicos sobre o tema e hoje, graças a Deus, vivo assim, controlando minha ansiedade, luto contra ela, mas hoje eu já não tenho as crises mais. Foi mais ou menos há uns 5 anos atrás que eu tive as crises generalizadas de ansiedade. Eu sofri mais com sintomas ligados à ansiedade. E como enfrentar? Bom, eu penso que a primeira coisa, durante esse sofrimento que você está passando, o primeiro ponto é se aproximar de Deus. Em meio ao sofrimento, você precisa se reconciliar e se aproximar de Deus. Porque eu sinto assim que no sofrimento, Deus fica mais perto de nós.
Eu não vou fazer aqui uma promessa, por exemplo, assim, você vai se aproximar de Deus e Deus vai te curar. Deus vai te libertar de todos os males. Você vai ser curada da depressão. Você vai ser curado da depressão. Eu não vou te prometer isso. Mas só que eu te prometo uma coisa. Em meio ao seu sofrimento, em meio às tribulações, às dificuldades da sua vida, Deus estará do seu lado. Então a primeira coisa, o primeiro conselho que eu te daria, se aproxime de Deus. Se você reza, reze mais. Se você não reza, comece a rezar. Se aproxima de Deus para que Deus dê esperança ao seu coração, para que Deus te dê força de você seguir nessa caminhada. Quando eu tive o meu problema, eu lembro assim que eu tinha me afastado das coisas de Deus, mas por ter tido problema, eu pensei, eu vou ter que voltar. Porque a tristeza, a angústia que me abatia era tão grande que eu não encontrava, eu não via saída mais para mim. Então, quando eu me aproximei de Deus novamente, eu senti um conforto, uma esperança que me ajudou demais nessa época da ansiedade. Nessa época dos transtornos, das fobias, dos medos, você sentir, você estar ao lado de Deus é algo importantíssimo. Como eu falei, não é a cura, não é a resolução do problema, mas te ajuda muito. Então, primeiro ponto, se aproxime de Deus para enfrentar a depressão. Comece a ler as Sagradas Escrituras, a fazer um estudo bíblico, a rezar o terço. Comece a ter práticas de oração que te aproximem de Deus para você enfrentar esse momento que é tão difícil. E a gente sabe, e eu sei bem que é difícil. Segundo ponto aqui que é essencial da gente falar. Não existe mágica. Depressão é uma doença. Precisa ser tratada. Muitas pessoas, especialmente pessoas que têm fé, têm um certo receio, um certo bloqueio com o uso de medicamentos. E quando falam em usar medicamentos, parece assim, mas eu vou ser curado pelo poder da fé. Peraí, se depressão é uma doença, e você falar que você vai ser curado a partir da fé, isso é uma falta de fé sua, é um egoísmo seu, na verdade. Vou te dar um exemplo. Se você tivesse uma dor de cabeça, você falaria, eu vou ser curado pela fé, e não tomaria o remédio? Não, você tomaria o remédio. E é a mesma coisa com a depressão. É uma doença e precisa ser tratada. E lá em Eclesiástico, se eu não me engano, capítulo 38, diz: Deus criou o médico e o remédio. Deus quem deu a inteligência para o médico. Deus quem criou o remédio. Então, é da providência de Deus um bom médico, é da providência de Deus o remédio. Não é nada contrário a Deus. E você pode fazer isso em clima de oração. Como assim? Você, por exemplo, você vai procurar um médico para você lhe fazer a primeira consulta. Vai rezando, vai intercedendo pelo médico que vai te atender, vai intercedendo para que ele tenha sabedoria e te dá o remédio certo, vai intercedendo por você para que esse remédio faça o efeito necessário em você, e assim você vai em oração, se aproxima do médico em oração. Aí você chegou, vai tomar o remédio, vai começar a tomar os remédios. Os primeiros dias, quando você vai tomar o remédio, é mais complicado. Por quê? Porque há certos remédios que têm contraindicação, então os primeiros dias, às vezes você vai ficar com boca seca, você vai ficar com poucos zonzos, depois você vai acostumando com o remédio. Agora, o Monsenhor Jonas Abib dizia uma coisa, a voz do médico é a voz de Deus, então você precisa obedecer o que o médico te diz. Se você pede um tempo de descanso para você, faça o tempo de descanso. A minha mãe passa por um problema assim e tal, e o médico pediu para ela ficar 15 dias em casa. E ela não queria ficar. Falei, vai ficar. É muito importante, gente. A gente dá um tempo para a gente. Passar, o médico mandou você repousar, repouse, descanse. Você está doente, você está com uma doença. Depressão não é brincadeira. E aí você começa a fazer uso do remédio. Junto com o remédio, você já vai notar uma melhora, que não vai ser a solução de tudo, mas você já vai perceber uma melhora. E outro detalhe aqui interessantíssimo, importantíssimo a gente falar. Remédio de depressão não é como remédio de ansiedade, remédio de depressão, pânico. Eles não são como os outros remédios, que é tipo Benegripe, Doril, tomou Doril, a dor sumiu. Não é assim.
você vai ao médico, o médico precisa acertar o remédio certo para você, a dosagem certa para você. E isso demanda tempo. Então precisa ter paciência. Não vai melhorar do dia para a noite. Você precisa esperar o tempo certo, a dosagem certa. Às vezes você vai ter que ir no médico mais de uma vez para ele reajustar essa dose, até achar a dose certa para o seu problema, o remédio certo. Às vezes troca o laboratório do remédio, o remédio já muda. E aí você consegue, o remédio consegue te equilibrar. E é uma coisa assim, ó, que eu sempre falo. O remédio, gente, não vai te dopar. O remédio, ele não vai te deixar alienada, com torpor, nem nada. Porque a função do remédio é justamente te deixar normal. Então, se o médico, um bom médico, ele vai te tratar e vai ajustar as doses do remédio para te deixar normal. Por quê? Você vai se tratar de ansiedade. Você chega no médico com os níveis de ansiedade lá em cima. Então, tipo assim, ele precisa passar o remédio. Às vezes, nos primeiros dias, você precisa dormir, porque o sono te ajuda a restabelecer, te ajuda a melhorar a sua parte psicológica, ajuda a melhorar os neurotransmissores ali. Às vezes, você precisa dormir aqueles primeiros dias, mas o remédio é para você viver uma vida normal. Eu teve uma pessoa que eu conheci que tomava remédio e dormia demais. Certeza que a dose do remédio estava errado, porque o remédio é para deixar a pessoa normal. Quem toma remédio, hoje em dia os remédios modernos que a medicina tem e tal, você vive uma vida normal. Eu conheço gente professor que toma remédio. O meu médico que eu ia, ele tinha clientes que era piloto de avião, que fazia uso dos remédios e vivia uma vida normal. Não existe assim esse negócio mais de você ficar dopado. Não. O médico, um bom médico, vai ajustando a dose para você ter uma vida normal. Foi ao médico. Às vezes vai ser o caso de você procurar um tratamento psicológico, um tratamento com um psicólogo para você tratar também a sua parte emocional. E eu fiz tratamento com psicólogo. E é uma coisa, gente, muito importante. Porque quando a gente passa por ansiedade, por pânico, a gente enfrenta certos pensamentos que não é legal. Quando a gente expressa isso para um profissional que está ali para te tratar, para cuidar de você, ele vai te ajudar muito. Vai ser de grande valia para a sua doença, para o problema que você está enfrentando. Então, procure. Não deixe que o preconceito, não deixe assim que certas coisas aí que colocam, certas craminholas, certos mitos aí, fazem a sua cabeça. Não, procure um psicólogo. Terceiro ponto, médico, psicólogo, e agora você vai caminhar na fé. Caminhar na fé de uma maneira diferente e intensa. Assim como eu falei lá no começo, você precisa ser perseverante na fé em meio ao sofrimento. Nunca vire as costas para Deus. Nunca deixe Deus de lado. Nunca pense que a depressão foi colocada na sua vida por Deus, que Deus quis te castigar. Deus não castiga ninguém. Você vai começar um caminho na fé, um caminho de entrega para Deus. A sua caminhada na fé vai ser da seguinte maneira: Jesus, eu me entrego na cruz. Assim como você, hoje eu estou na cruz. Eu entrego o meu sofrimento, eu entrego a minha tribulação, eu entrego meus pensamentos. Você vai se entregando a Deus, você vai entregando o seu sofrimento a Deus. E não deixando que o sofrimento tome conta da sua vida. Mas você vai colocando e se entregando para Deus. Você vai oferecer esse tempo para Deus. Como sacrifício, como penitência. A minha penitência hoje, Senhor, é te entregar a minha tristeza, é te entregar a minha ansiedade, é te entregar meus medos. Hoje eu não vou reclamar, hoje eu vou te entregar os meus medos. Você entendeu o que é essa caminhada na fé? Você entendeu a importância de você caminhar, uma caminhada madura na fé? Se lá no primeiro estágio você precisa aproximar mais de Deus, agora, para superar a depressão, você precisa caminhar com o Senhor. Você precisa começar a ter perseverança e a construir um caminho com o Senhor. Está na crise? É a hora de você se entregar. Quantas vezes eu dormi com o terço na mão, porque não tinha sono e ia rezando o terço. Muitas vezes dormi rezando o terço.
A graça de Deus me ajudava, me ajudou demais. Na sua caminhada, na sua luta, na luta de alguma pessoa, de enfrentar a depressão, nessa luta para enfrentar a depressão, a fé vai te ajudar muito. A fé vai ser o teu auxílio, a fé vai caminhar com você. A fé vai te ajudar a enfrentar os pensamentos negativos, porque um dos segredos para você superar a depressão é enfrentar os pensamentos negativos. Por exemplo, você vê um pensamento, eu nunca mais vou ser curado, eu não tenho mais jeito. Você imediatamente, você tem 5 segundos para entrar em confronto com esse pensamento. Você imediatamente já vai questionar esse pensamento. Mas espera aí, a ciência moderna hoje tem medicamento, Deus está ao meu lado, para Deus nada é impossível. E assim você vai usando a fé para enfrentar os pensamentos negativos. Você vai pensando assim, eu sou um coitado na vida, olha a situação que eu estou sofrendo demais. Imediatamente já vai contra esse pensamento. Você olha que Jesus sofreu por mim, olha o que o Senhor padeceu na cruz por mim. Se Jesus sofreu, eu também vou passar na vida sofrimentos, mas assim como Jesus, se eu for fiel a Deus, eu vou superar e vou, depois da cruz, vem a ressurreição. Se eu for fiel como Jesus foi, fiel a Deus, eu vou superar. Observe como que a fé vai te ajudando a enfrentar os pensamentos negativos. Eu quero morrer. Aliás, aqui entra um parênteses interessante. Ninguém que se suicida quer morrer. A pessoa, quando se suicida, ela é uma pessoa que quer viver. Mas só que ela não quer viver mais com depressão. Ela não quer viver mais com aquela angústia que ela tem no peito. Então a pessoa, quando ela se suicida, ela quer, na verdade, matar a sua dor. É isso que uma pessoa que se suicida quer. Matar aquela dor, quer tirar aquela dor de alguma maneira. E ela imagina na morte um jeito de tirar a sua dor. E aí entra a fé para te ajudar a enfrentar esse pensamento. Como se, eu vou tirar minha vida. Não. Enquanto Deus me der vida, eu estarei aqui lutando. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Deus estará comigo. Mesmo que eu tenha esse desejo assim que eu quero morrer, que eu quero tirar minha vida, eu não vou fazer. Deus tem um plano para a minha vida. E você imediatamente, nos primeiros 5 minutos, você já usa a fé para enfrentar os pensamentos negativos. Deus está comigo, Deus está comigo. Repete isso, Deus está comigo. Deus não quer isso para a minha vida. Eu não vou ficar para sempre assim. Deus tem algo bom para mim. Deus está comigo, Deus está comigo. Tenha essa certeza. Repita essa frase, se for possível, se for preciso, várias vezes. Deus está comigo. Deus não vai me abandonar. Deus está do meu lado. Deus vai estar comigo nessa empreitada. Você vai assim, usando da fé. Ninguém que se mata quer morrer. Faz isso por desespero. Então, na hora desse desespero, na hora que os pensamentos negativos vier, você pega a vacina da fé, você pega a arma da fé e vai enfrentar esse pensamento. Não vai deixar esse pensamento tomar conta de você. Como eu disse, você tem 5 segundos. E uma coisa eu tenho certeza. Santo Agostinho disse uma frase que eu sempre uso ela. Deus só permite o mal porque do mal ele pode tirar um bem maior. Em meio a todos os pensamentos negativos, em meio à ansiedade, à depressão, Deus vai fazer algo de bom na sua vida. De todo mal, Deus pode tirar um bem maior. Isso é o que nos ensina Santo Agostinho. Isso é uma lei. A depressão não é o fim da linha para você. Não. Mas se você viver a depressão ao lado de Deus, se você viver a ansiedade, o pânico, se entregando a Deus, você vai passar pela cruz, mas vai chegar na ressurreição. Deus vai fazer uma obra grandiosa na sua vida. Mas para isso você precisa, como Jesus, olha lá, se entregar para Deus. Jesus, na sua última noite, ele suou sangue. Esse é um estado que tem até um nome certo, que eu não me recordo agora, mas é um estado que realmente existe, que a pessoa pode chegar, a pessoa fica tão angustiada que ela transpira sangue. É uma angústia sem fim. Jesus passou pela pior das angústias. Ninguém que está assistindo esse vídeo aqui, eu tenho certeza, passou por uma angústia, por um sofrimento
por uma noite escura, uma depressão, como Jesus passou. E em meio a isso, o que ele fez? Se entregou nas mãos de Deus. Não entendia, rezou ao Pai, falou, se possível, tira de mim esse cálice, mas contudo seja feita a vossa vontade. Se você, meu irmão, está passando pela depressão, está passando pelo pânico, está passando pela ansiedade, isso não é o fim da linha para você. Se entregue a Deus, assim como Jesus. Fala assim, Jesus, tira essa depressão de mim, tira essa ansiedade de mim, tira esse pânico de mim. Mas se não for possível, Senhor, que seja feita a vossa vontade. E ali você vai se entregando. Num dia de sofrimento, que a sua oração seja, Jesus, eu te entrego a minha angústia do dia de hoje, eu te entrego a minha dor do dia de hoje, como uma penitência de amor. Jesus, eu não sinto, mas eu te amo. Eu te amo infinitamente, Jesus. Então hoje eu vou te entregar toda a angústia, toda a agonia do meu coração. Eu vou entregar o meu sofrimento que parece não ter fim. Eu vou entregar o meu desespero. Eu vou entregar as minhas dores, que são muitas. Hoje, Senhor, essa vai ser a minha penitência de amor para o Senhor. Hoje eu não vou reclamar. Hoje eu vou me entregar nas tuas mãos. Eu vou caminhar contigo, Jesus. O Senhor sabe o que eu estou passando porque o Senhor também passou. Então eu vou caminhar contigo. E eu não vou desistir, Jesus. Assim como o Senhor, eu vou tomar a minha cruz. E vou caminhar. E vou caminhar. Com a certeza de que essa cruz não é o fim para a minha vida. Mas sim, ela é a passagem para a ressurreição. Para a alegria. A minha alegria hoje, mesmo que eu não sinta, vai ser me entregar ao Senhor. E assim, você faz a sua doença um motivo de entrega a Jesus. Você se entrega a Deus. Sem reclamações, sem questionamentos, você se doa ao Senhor. E eu tenho certeza, Deus vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Você é insubstituível para Deus. Deus te ama com amor único, com amor infinito, infinito. Deus te ama com o maior de todos os amores. Deus entregou na cruz para te salvar. Na cruz Jesus não se entregou por toda a humanidade, não. Jesus na cruz pensava em você. E que agora, essa ansiedade, essa depressão que talvez você esteja passando, não é o fim da sua vida. Eu repito isso, não é o fim. A depressão não é o fim. A ansiedade não é o fim. O pânico não é o fim. Pelo contrário. Deus vai usar desse mal para fazer um bem maior na sua vida. O bem que Deus tem para fazer, você nem imagina. Se você se entregar nas mãos de Deus, você não imagina o que o Senhor pode fazer na sua vida. Você não imagina o que Jesus vai fazer na sua vida se você se entregar em meio aos seus sofrimentos, em meio às suas dificuldades, em meio a essa ansiedade que não passa, em meio aos medos que não passa. Você não sabe o que Jesus, o que Deus pode fazer na sua vida se você se entregar a Deus sem reserva, se doar a Deus sem reserva. Não tenha medo, Jesus está do seu lado, Deus está do seu lado, Jesus te ama e está do seu lado. E isso não é o fim, meu irmão. Jamais pense em desistir, pense em tirar a sua vida. Ainda que você viva nessa vida, passando por tribulações, passando por dificuldades, se você perseverar aqui nessa vida, um dia nós estaremos no céu. O dia que Deus quiser, apenas Deus pode tirar a nossa vida. Nós estaremos no céu com Ele. E lá todas as dores serão consoladas, todos os sofrimentos serão consolados. Porque nós vivemos as nossas dores, as nossas tribulações e não perdemos a fé. Que a gente, meio esse sofrimento, que a gente possa guardar a fé e não desistir. Você, não sei se você tem família, se você tem alguém
Às vezes a sua família não te compreende. Às vezes você pensa assim que está sozinho nessa situação, mas não está. Se você se entregar a Deus, a entrega a Deus é a maior arma para você superar a depressão. Se você se entregar a Deus, Deus vai se fazer presente do seu lado de uma maneira mais forte que você nunca imaginou. Deus fica mais perto quando a gente está no sofrimento, quando a gente está passando por esse problema. Deus se faz mais perto. Não desista. Mais uma vez eu repito, não estou repetindo por falta de assunto, não, é para que isso fique gravado no seu coração. Deus permite o mal na nossa vida, porque desse mal Ele tem um bem maior. Eu tenho certeza, se você, claro, faça a sua parte, como eu disse aqui, mais uma vez eu resumo. Depressão não é brincadeira, depressão não é uma crise de fé, uma coisa relacionada à fé, depressão não é frescura, não. Depressão é uma doença. Então, você precisa procurar um médico, procurar um tratamento e se entregar a Deus. Aprofundar na sua caminhada de fé. Se aproximar mais de Deus. Intensificar o seu relacionamento com Deus. Se você fizer isso, se você se entregar dessa maneira, importantíssimo, como eu falei, mais uma vez eu repito, importantíssimo enfrentar os pensamentos negativos. Não deixa os pensamentos de morte te dominar. E você tem 5 segundos para dar uma resposta a esse pensamento. Uma resposta racional e uma resposta de fé. Você pode usar da fé para responder esses pensamentos negativos. Você pode usar da fé, por exemplo, ao tomar o remédio. Isso é uma coisa muito bonita também, que eu vi um médico falar. Você vai tomar um remédio? Reza antes de tomar o remédio. Fala, Senhor, que esse remédio faça o efeito necessário, que eu seja curado, que eu possa ter minha saúde de volta. E toma o remédio. Vai numa terapia, um terapeuta, um psicólogo, e antes de chegar, vai rezando. Fala, Senhor, que essa terapia pode ajudar, possa me ajudar na minha cura, na minha superação dessa doença. E assim você vai rezando. Se você fizer esses pilares, se você enfrentar a depressão de cabeça erguida, não vai ser fácil. Vai ser uma luta, mas uma luta travada em Deus, travada na fé. Se você fizer essas coisas que eu te falei, enfrentar a depressão, você vai vencer a depressão. E ao sair da depressão, da ansiedade e do pânico, você vai sair uma pessoa muito melhor do que você entrou. Você vai ter, depois de tudo passar, a ansiedade, passar o pânico, você vai olhar para trás e vai falar: Deus tirou o bem desse mal na minha vida. Deus quer, em último caso, a providência de Deus sempre age para a nossa santificação. Deus quer nos levar para o céu e lugar melhor não há. São Paulo diz: coisas que os olhos jamais viram, que o coração jamais sentiu. É o que Deus tem preparado para os seus filhos no céu. Deus quer nos conduzir para o céu. Eu tenho certeza que você vai superar a depressão, vai superar a ansiedade e o pânico, vai olhar para trás e vai falar: bendita ansiedade, bendita depressão, porque hoje eu estou mais próximo de Deus. Quem sabe um dia, quando nós chegarmos no céu e Deus revelar os seus desígnios, nós vamos olhar a história da nossa vida e vamos ver que nesse momento de depressão, de ansiedade, talvez foi o momento responsável por me levar ao céu, porque no sofrimento a gente cresce como cristão, a gente cresce na fé. Às vezes a depressão, esse sofrimento que você está passando, é a escada que Deus vai usar para te levar para o céu, para que você se aproxime mais dele. Esse é o nosso maior bem, é nos aproximarmos de Deus, que seja no amor ou pela dor, nos aproximemos de Deus. E eu tenho certeza, se você fizer a sua parte e se aproximar de Deus, a depressão vai ser na sua vida uma escada que vai te levar para mais próximo de Deus. Uma escada difícil de subir, difícil de superar, mas uma escada que vai te aproximar de Deus. A depressão não é o fim da linha para você. Deus pode tirar do mal um bem maior. Essa é a sabedoria de Deus. Os desígnios de Deus a gente não conhece.
que nunca sai da sua boca uma palavra amaldiçoando Deus, reclamando. Não. Em tudo, se entregue a Deus. E você não tem noção do que Deus pode realizar na sua vida. A depressão não é o fim da linha, mas é o começo de uma vida nova, uma vida de luta, uma vida de batalhas, mas uma vida especialmente de superação, onde você vai crescer como pessoa, onde você vai crescer como cristão, como homem de Deus. Que Deus abençoe você. Em caso de dúvidas, se quiser trocar uma ideia, a gente está aqui no WhatsApp, se encontra de maneira fácil, viu? Que Deus abençoe você, meu irmão, não desista, estamos juntos nessa caminhada. E, mais uma vez eu falo, eu gosto de repetir para ficar gravado, a depressão não é o fim da linha, meu irmão. A depressão tem cura, ansiedade, pânico, tem cura. E se você passar esse sofrimento com Deus, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Basta acreditar e caminhar na fé e na esperança. Que Deus nosso Senhor te abençoe, que Nossa Senhora possa cuidar de você, da sua família. E, mais uma vez, muito obrigado por nos ajudar. Até uma próxima.